Hello people, hi students, hi everybody, how do you do? Are you fine? I hope that you are fine, ok? Olá pessoal, aqui é o professor Robson e hoje veremos a página de número 13, ok? Conforme o tempo, também a de número 14. E nessa página nós já temos aqui um outro assunto que trata de English as a Global Language, inglês como uma linguagem global, ok? Ou seja, a lição vem nos relembrar, nos conscientizar da importância da língua inglesa no âmbito mundial, global, ok? Como ela se faz presente no mundo atualmente. E aqui já temos uma questão, certo? Vamos ver aqui como é que eles querem que a gente resolva essa questão. Vamos ler aqui, leiam comigo. Diz assim, read about the number of countries that signed the Convention on the Rights of the Child and answer. Ou seja, leia sobre o número de países que assinaram a Convenção dos Direitos das Crianças e responda. Letra A, how many? Quantos? Letra B, why is that impressive? Já temos as respostas aqui. Agora, de onde vieram essas respostas? Olha, o conteúdo, as informações estão aqui nessa caixa de texto, certo? No meu entender, eles deveriam ter colocado isso aqui antes da questão, ok? Mas vamos lá, vamos ler aqui e conferir as respostas. Diz assim, more countries have ratified the convention than any other human rights treaty in history. 192 countries had become state parties to the convention as of November 2005. Ok? Então, olha só, o que quer dizer isso aqui? Mais países ratificaram a convenção do que qualquer outro tratado na história dos direitos humanos. 192 países se tornaram parceiros estatais da Convenção de novembro de 2005. Ou seja, 192 países se tornaram participantes dessa Convenção de novembro de 2005. Ok? E aqui ele destaca a palavra ratified, ou seja, ter assinado um consentimento para um tratado, um acordo, etc. Ok? Então, olha só, letra A. Quantos? Está aqui a resposta. De onde veio esses 192? Vem daqui. 192 países que se tornaram estados participantes da Convenção de 2005. E why is that impressive? Por que isso é impressionante? Porque é um tratado com o maior número de países que se tornaram participantes na história. É por isso que é impressionante, porque antes desse tratado não houve nenhum tratado de direitos humanos com uma quantidade tão grande de países se tornando participantes, ok? Então tá aí as duas questões respondidas para vocês. Vamos agora aqui a questão número 2. Diz assim, discuss with a partner. Letra A. How do you think different nations can discuss and share official documents in a way everyone can understand?
seja, como você acha que diferentes nações podem discutir e compartilhar documentos oficiais de uma maneira que todos possam entender? Então aqui, para você conversar, debater com alguém sobre esse assunto, converse sobre esse assunto. Como é que você acha que diferentes nações podem discutir e compartilhar documentos oficiais de uma maneira que todos possam entender? Aqui, sua resposta pessoal. Letra B. What language do you think usually used in international communication? Que língua você acha que é geralmente usada na comunicação internacional? Aqui tem uma resposta. It has 6 official languages: English, French, Arabic, Spanish, Russian, Chinese. English and French are the working language. Ou seja, são 6 línguas oficiais: o inglês, o francês, o árabe, o espanhol, o russo, o chinês. O inglês e o francês são as línguas de trabalho. Ok? Terceira. In small groups, brainstorm areas, fields in which English has been a major language for sharing information. Ou seja, em pequenos grupos, brainstorm é uma tempestade de ideias. Você vai a partir aqui, a partir desse tema central, que é English has a global language. No livro de vocês os campos estão em branco, mas é para conversar sobre, ter ideias sobre o inglês como a linguagem global. Ele diz assim, maior língua para se compartilhar informações. Ou seja, quais são as áreas do conhecimento que fazem parte e corroboram para que o inglês seja uma língua global. E aqui nós temos, já preenchidos os campos para vocês conferirem. Science, Politics, Commerce, Technology, Social Media, Education. Então são as áreas de informação ligadas ao inglês, à língua inglesa, ok? Que são mais usadas. A ciência, a política, o comércio, a tecnologia, as mídias sociais e a educação, ok? Então, está aí a terceira questão para vocês. Vamos à página seguinte. Bem, então aqui na página 14, nós temos mais duas questões aqui, a questão 4 e a 5. E também temos esse texto falando sobre The Evolution of English. Ok, vamos ver aqui o que diz a questão. Tenham comigo. Read the introduction paragraph of the following article and compare it with your notes in activity 3. Are they similar? Ou seja, leia o parágrafo de introdução, a introdução do parágrafo do seguinte artigo e compare com as suas notas na atividade 3. São similares? Ou seja, as respostas da questão 3, que é essa aqui, elas são retiradas aqui do artigo, ok? E ele quer saber se as ideias que você teve sobre o inglês como linguagem global são similares às respostas que foram dadas aqui, ok? Quinta questão.
Now read the whole text and answer the questions that follow. Agora leia o texto inteiro e responda as questões seguintes. Então vamos lá, vamos ler o texto que fala sobre a evolução do inglês. Let's go. Diz assim, ó. English is the dominant international language of the 21st century. It is spoken at a useful level by some 1,075,000,000 people, a quarter of the world's population, as the language of communications, science, information, technology, business, entertainment, and diplomacy. It has increasingly become the operating system for the global conversation. How did this happen? What does it mean? Two qualities have been pivotal in the evolutionary rise of English: momentum and adaptability. The momentum was originally provided by the political, military, religious, and merchant classes. Through colonization, shipborne trade with the Americas, North Africa, the Indies, and China, and the attendant role of Christian missionaries, the English language was exported worldwide. Through the UCA's political and military power was crucial in the 19th and early 20th centuries. The Louisiana Purchase in 1803 was to prove of major significance. This established English as dominant over French in the United States, and then, as the UCA's empire shrank in the 20th century, rapidly growing American global influence gave the language a momentum perhaps unique in modern history. As English was spreading, it was also adapting and absorbing, soaking up vocabulary from elsewhere. The process continues and has intensified today, with many more scientific, technological, and creative discoveries, and their patents and trademarks, now described and named in English, when once they were introduced to the world in German and French. Words expand their meanings to cover new situations. A computer mouse. The language incorporates or creates new words to express new concepts, to email or to Google. The only constant is change. Ok? Então vamos à tradução. Diz assim, ó. O inglês é a língua internacional dominante no século XXI. É falado em um nível útil por cerca de 1,75 bilhões de pessoas. Um quarto da população mundial, como a linguagem das comunicações, ciência, informação, negócios, entretenimento e diplomacia. Ela se tornou cada vez mais
o sistema operacional da conversação global. Como isso aconteceu? O que isso significa? Duas qualidades foram fundamentais na evolução do inglês: o momento e a adaptabilidade. Momento ou impulso, ok? O momento ou impulso foi originalmente fornecido pelas classes políticas, militares, religiosas e mercantis, através da colonização, do comércio de navios com as Américas, do Norte, da África, das Índias e da China, e do papel auxiliar dos missionários cristãos. A língua inglesa foi exportada para o mundo. Embora o poder político-militar do Reino Unido tenha sido crucial no século XIX e no início do século XX, a compra da Louisiana em 1803 provou ser de grande importância. Isso estabeleceu o inglês como dominante sobre o francês nos Estados Unidos. Então, conforme o Império do Reino Unido encolhia no século XX, a crescente influência global americana deu ao idioma um impulso talvez único na história moderna. Conforme o inglês estava se espalhando, ele também foi se adaptando e absorvendo vocabulário de outros lugares. O processo continua e se intensificou hoje, com muito mais descobertas científicas, tecnológicas, criativas e suas patentes e marcas registradas, agora descritas e nomeadas em inglês, quando foram apresentadas ao mundo em alemão e francês. As palavras expandem seus significados para cobrir novas situações. O mouse de computador. A língua incorpora ou cria novas palavras para expressar novos conceitos. Para e-mail ou para Google, a única constante é a mudança, ok? E aqui vocês têm um pequeno glossário das palavras que foram usadas. Também temos aqui um mapa que mostra a influência, o efeito do inglês em alguns países, ok? Então, pessoal, copiem tudo, transcrevam para o caderno de vocês, façam a tradução. E por hoje é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.